Tá aí o campinho do Flamengo, do técnico Renato Portaluppi. Aí o provável time do Flamengo com Diego Alves. Na linha defensiva, Isla, Rodrigo Caio e Gustavo Henrique. E o René pela esquerda. Davi Luiz ainda não está confirmado para a sua estreia. Meio campo com Arão. Aí a dúvida entre o Andréas Pereira e o Thiago Maia. Everton Ribeiro, Vitinho e Michael. Na frente ele, Gabigol, que quase não estava disponível para essa partida, porque o STJD havia dado uma suspensão no Gabigol devido àquela declaração sobre o futebol brasileiro, chamando o futebol brasileiro de várzea, mas o Flamengo recorreu, conseguiu o efeito suspensivo e o Gabigol está confirmado para essa partida. E quem estará disponível também para esse jogo, para o técnico Renato Gaúcho, é o Bruno Henrique. Ele que está recuperado de lesão e pode ser uma das opções para esse time do Flamengo. Uma volta de Bruno Henrique é sempre muito importante, né, Pedrinho? O Bruno Henrique, que é já há muito tempo um dos destaques, um dos pilares desse time do Flamengo. E jogando com o Gabigol, né, pelo número de jogos que eles têm juntos, eles se entendem bastante, né? Um sabe o movimento do outro, é um jogador fundamental, de muita velocidade, quando o Flamengo tem que usar o contra-ataque, potencial enorme tem o Bruno, além de ser um ótimo cabeceador também, com uma impulsão impressionante. Agora, com relação à essência, era aquilo que a gente está falando, a gente tem um Grêmio que tem um treinador com a essência de organizar defensivamente melhor o seu time, e o Flamengo que tem um Renato que tem essência ofensiva e com jogadores com características para isso. Não perder. Então, eu acho que passa por aí. Agora, eu queria tocar num ponto, né? Eu sei que é muito difícil a gente falar sobre um time que está ali brigando pelo título brasileiro, como é o caso do Flamengo, melhor ataque do campeonato com 35 gols, super entrosado, com um técnico que vem aí dos últimos 10 jogos com quase 30 gols marcados, várias goleadas, vitórias fora de casa. Mas me chamou a atenção um ponto em relação ao Flamengo do jogo contra o Grêmio. O time jogou bastante desfalcado também, né? Ele mudou, poupou alguns jogadores. Não tinha o Arrascaeta, o Everton Ribeiro foi o titular, mas me chamou a atenção a formação do meio-campo agora do Flamengo, né? Ele jogou com o Andréas Pereira junto com o Thiago Maia, e o time não era um time muito criativo, embora tivesse o Gabriel e o Everton Ribeiro. O Everton tinha que voltar muito, ajudar muito na saída de bola. Ele jogou com os dois laterais reservas, né? O René e o próprio Mateuzinho, que fez uma grande partida do sistema defensivo, principalmente. Mas eu fico pensando muitas alternativas. O que pode mais esse time, além do que ele já tem, né? Eu falei isso do Galo no primeiro bloco e levo isso falamos do Palmeiras e eu levo isso também para o Flamengo. Qual alternativa o Renato pode criar para esse time ser ainda melhor, né? Quando as coisas não estiverem tão bem, quando pegar uma defesa um pouco mais fechada, que eu acho que nem deve ser o caso do Grêmio para esse final de semana. Então eu fiquei pensando sobre essas alternativas. Acho que os laterais, tanto os reservas quanto os titulares, podem jogar mais. Falei sobre isso durante a semana. Mas fiquei com essa dúvida na minha cabeça no jogo da quarta-feira de Copa do Brasil, que o time já estava classificado praticamente com uma vitória, com uma vantagem do primeiro jogo de 4-0, mas acho que quando enfrentar times com um sistema defensivo um pouco mais sólido, que vai exigir tirar um pouco mais o conforto do Flamengo, tenho curiosidade para saber qual vai ser a alternativa de jogo do Renato, porque individualmente o time responde muito para ele, né? Como disse o Pedrinho, e eu também concordo, individualmente tem peças para dar essa resposta, mas taticamente eu tenho essa curiosidade do trabalho do Renato agora com esse bom elenco do Flamengo. Pedrinho, principalmente, né, pelo dinamismo, né, que é o futebol. Eu vi recentemente, né, na semana passada, uma entrevista do Vojvoda, quando ele foi questionado exatamente sobre essa, dá para dizer, primeira oscilação do trabalho dele no Fortaleza, e ele respondeu exatamente dizendo que os adversários começaram a estudar a forma do Fortaleza jogar. Então, ele, obviamente, tinha que criar alternativas, que é exatamente isso que a Ana está falando, né? Como é que você vê as alternativas que o Renato pode pensar para esse time à medida que os adversários começarem a descobrir os segredos do Renato Gaúcho? Você sabe alguns segredos do Renato Portaluppi, não sabe não, Pedrinho? Não sei, acho que o Renato está meio zangado comigo. É mesmo? Olha, virou casos de família, você vê. Não. Vamos falar do Fofoca Sport TV. Nossa, pô, aliás, Ana... Tô brincando aí, pelo amor de Deus. Eu sou um grande de um entusiasta, né? Eu queria apresentar um programa de fofocas do mundo esportivo aqui no Sport TV, quem sabe, em breve. Tu não acha
achar nenhuma. A sua? Nenhuma. É ruim, hein? Tu foi visto hoje na academia, rapaz. Pô, isso é normal, né? Tudo bem que deve ser normal, isso é normal. Mas vai que fazendo coisas que não são habituais. Ô, Pedrinho, o assunto é Renato Portaluppi. Não, eu acho isso, eu penso isso que a Ana falou já há muito tempo, porque cada vez mais é difícil jogar futebol. Né? Cada vez mais, não é fácil quando a gente pega uma equipe com um bloco baixo, às vezes com uma linha de 5, marcando num 5-4-1, e você furar esse bloqueio, principalmente quando essa equipe abre mão até de contra-atacar. Isso é muito difícil. Naquele último terço ali, você arrumar mecanismos, né, movimentos organizados para que você crie alternativas é difícil. E aí entra o repertório individual, que o Atlético Mineiro tem, que o próprio Flamengo tem. Mesmo assim é difícil, porque é um espaço muito curto, muito congestionado, muitos atletas, né, com poucas possibilidades para criar. Isso é muito difícil. Aí entra o que a Ana falou. E aí eu concordo que se você começar a mexer dentro do jogo com algumas situações, e aí a gente tem que falar, né, e dar as opções, né? A gente não pode falar que que esteja errado, né? Ah, tem que criar algumas variações. Tá bom, quais são elas? Eu vejo o Flamengo com muita possibilidade. Por exemplo, com a chegada do Davi Luiz, o Flamengo tem a possibilidade de fazer uma saída de 3, usando o Davi Luiz como um terceiro zagueiro, sim, né? Empurrando os 2 laterais, que aí os laterais já seriam pontas. Eu botaria, se jogar com 3 zagueiros, usando o Davi Luiz, em algum momento do jogo, tá? Para criar uma alternativa. Eu usaria o Mateuzinho, que seria um ponta. Do outro lado seria o Felipe Luiz, que seria um construtor. E aí você jogaria com um cara no meio de campo que prende um pouco mais, de repente o Arão, e aí com os 2 meias, né? Com Arrascaeta e Everton Ribeiro, que sairiam das beiradas, né? E ficariam por dentro, fazendo a dupla com o Gabigol e com o Bruno Henrique. Dá para você mexer, dá para você criar. Tem um outro ponto, será que o treinador tem tempo para isso? Né? Para criar algumas alternativas? Mas como o Flamengo tem um jogo tão fixo, né? Uma ideia de jogo tão presa ali, principalmente naquele quarteto ofensivo, que eu acho que dá tempo para você criar, principalmente com a chegada do Davi Luiz. E aí ele faz uma saída de 3, quando a bola passar do meio, ele entra para fazer uma dupla de zagueiro, de volante, e aí você fecha com os 2 zagueiros. O elenco do Flamengo te dá oportunidade para justamente mexer um pouco com o adversário e tentar criar alternativas diferentes no jogo. Tecnicamente o Davi Luiz é acima da média, né? Principalmente para a posição dele. A gente estava aqui falando, né, de qualidade de saída de bola de zagueiros e também desse dinamismo que os jogadores atualmente têm que ter, né? O Davi Luiz já jogou como volante, então pode ser uma das opções do Renato Portaluppi, mas a Ana falou, por exemplo, que na última partida do Flamengo pela Copa do Brasil, o Mateuzinho jogou muito, jogou bem, né? Existe esse questionamento por parte da torcida, pedindo o Mateuzinho no lugar do Isla. O Isla que não vem fazendo uma boa temporada, uma temporada de encher os olhos, principalmente porque quando a gente analisa, né, tecnicamente esse time do Flamengo e a gente vê os jogadores voando do jeito que estão, se alguém joga um pouquinho abaixo, você já começa a falar, pô, não tá jogando bem. Mas em cima dessa posição de lateral direito do Flamengo, né, nessa dúvida entre Isla, Mateuzinho, às vezes até o Rodinei, nessa semana surgiu a informação de que o Flamengo estaria montando uma operação financeira para a chegada do Daniel Alves. É claro que o Daniel Alves tem um salário enorme, mas não chegaria recebendo aquilo que recebeu durante a passagem dele no São Paulo. São Paulo, inclusive, que fez um acordo que, minha Nossa Senhora, 60 parcelas de R$400 mil, olha, eu queria ter um acordo desse, no caso, com o meu banco. Mas aí, a notícia é essa, o Flamengo montou uma estratégia para monitorar a situação do Daniel Alves e também, no GE. Globo, lá na página do Flamengo, hoje nós tivemos uma enquete, Pedrinho, Ana e amigos que acompanham o Troca, uma enquete com os torcedores para saber se eles eram favoráveis ou não à contratação de Daniel Alves. Pedrinho, você acha que a torcida do Flamengo, pelo menos nessa enquete aqui, ela quer ou não o Daniel Alves? Não sei o que o torcedor quer, né? Eu vou muito no que... passa para Ana. Ana, você acha que a torcida quer ou não? Prolongar no raciocínio que a Ana não vai falar. Pelo seu feeling, Ana. Cara, torcedor de internet é uma coisa que a gente não tem muito controle. É verdade. Eu acho que muita gente... Eu vejo, pelo meu termômetro de redes sociais, eu vejo muita gente falando não, mas eu acho que votando ali, eu acho que tem muita gente que quer.
Não, mas é porque eu fiquei um pouco surpreso. Você acertou, Ana. 61,68% na enquete lá do GE. 61,68% dos torcedores que votaram são contrários à contratação de Daniel Alves. E eu quero saber de você, Pedrinho, se você é a favor. Agora é minha opinião. Agora é minha opinião. É o que interessa. Não, a minha opinião é que eu acho que as pessoas confundiram uma avaliação sobre o trabalho do Daniel Alves. E eu falo isso desde o primeiro momento que ele começou a ser criticado no São Paulo. O Daniel Alves, para mim, ele é muito acima da média. Quando ele teve uma fase que não foi tão boa no São Paulo, eu acho que foi uma crítica extremamente pesada nele. Porque o Daniel Alves, na lateral direita, ele nunca entregou algo que as pessoas esperavam que ele entregasse no meio de campo. As pessoas queriam que o Daniel Alves, vestindo a 10 do São Paulo, pegasse a bola e driblasse 15 e fizesse o gol. Não vai fazer isso nunca, porque ele nunca fez isso na lateral. Ele sempre foi um dos melhores laterais do mundo, e as pessoas começaram a confundir isso, falando muita coisa e desrespeitando a carreira do Daniel Alves. Ele é muito acima da média para jogar no meio de campo, mas ele precisa que o entorno inteiro funcione. O entorno do Barcelona funcionou muitas vezes, que é um time primeiro escalão, e o entorno do São Paulo para o jogo do Daniel Alves, que é um jogo de bom passe, de inteligência, de movimentos, não acontecia. Ele não era um jogador que individualmente ele ia fazer algo porque ele estava com a camisa 10. Ele sempre foi um coadjuvante de luxo. Ele nunca foi um protagonista. E isso não é demérito nenhum. Daniel Alves é craque, é primeira prateleira. Mas ele era coadjuvante de luxo. Então as pessoas esperavam de um Daniel Alves um camisa 10 que é o Messi, que é o Neymar. E ele não vai ser, nunca foi e não vai ser na lateral direita. É craque, mas não é da prateleira de meio-campistas como o Messi, como o Neymar, que faz meio atacante. E ele recebeu uma crítica pesada. Eu acho que se for custo-benefício para o Flamengo, em termos de marketing, né? Um jogador vitorioso, não sei se é necessário, mas eu acho que prejuízo técnico, não. Ele acrescenta tecnicamente ao elenco. Aninha, dito isto, sobre esse entorno que o Pedrinho citou, pelo que eu entendi, a minha conclusão, de acordo com a opinião do Pedrinho, é que o entorno que o Flamengo poderia proporcionar ao Daniel Alves seria benéfico ao Dani Alves no Flamengo. Você pensa assim também? Você gostaria de ver mais um, né, desses acima da média? Só para concluir o raciocínio, para dar para a Ana, sem querer tomar muito tempo. Por exemplo, no Flamengo, ele ia acionar Sim. Quem iria resolver o jogo. No São Paulo, a cobrança é que ele resolvesse o jogo. Sim. Então, vou dar um exemplo. Se ele fizer uma dupla de volantes com o Arão, ele vai ter uma construção no qual a Ana falou que o Flamengo não teve, né? Ele vai construir bem saindo de trás, com o jogo resolver o problema dele na frente, com movimentação, criando linha de passe para ele achar esses caras. É aquilo, né, Ana? Craque se entende com craque. O entorno favorece muito, né? Eu acho que isso não tem o que discutir. Um grande jogador dentro de um grande time e um jogador de um comportamento interessante, né? Porque não é só você colocar o jogador com uma carreira do Daniel Alves num ambiente vitorioso que a coisa dá certo, né? Pode dar muito errado, não é o caso do Daniel Alves, porque ele é um jogador que sabe que depende muito desse próximo semestre e do outro para uma Copa do Mundo, né? Que embora ele tenha toda a confiança do Tite e nem sempre o jogador estando bem no clube, o Tite fecha as portas para ele em seleção brasileira, só que o Daniel Alves já tem toda uma questão da idade também. Então é interessante que ele se mantenha num nível mínimo, pelo menos, de competitividade para ir, quem sabe, talvez a mais uma Copa do Mundo. Agora, eu olho muito também o quanto os medalhões barram a evolução dos jogadores que têm capacidade ou que podem ascender, né? Ah, mas o futebol tem que colocar o melhor em campo porque o time quer ganhar. Eu vou ler isso, muito torcedor pensa da mesma forma. Mas eu acho que dá para olhar com um pouquinho mais de carinho para o que está ali já, né? Tá? Para formar melhor, para colocar mais oportunidades para jogadores que estão esperando esse momento. Acho que seria um casamento perfeito, como tem o caso do Davi Luiz, como chegou, eu acho que vai ser uma peça para o futebol brasileiro muito boa.
como foram os retornos do Kennedy, o próprio retorno do Andrés também, que não é um jogador que vai resolver jogo para o Flamengo, é um jogador que vai compor muito bem, como tem demonstrado até aqui, e o Daniel Alves acho que entra muito nesse cenário. Tem custo, né? E hoje o custo do futebol, muitas vezes a gente não fala muito sobre ele.